Olá. Olá, tudo bem? Você consegue me ver? Perfeitamente. Tá me ouvindo bem também? Eu tô ouvindo, eu só não tô conseguindo ver a minha própria imagem, mas tudo bem. Você não está vendo a sua imagem? Eu estou te vendo. Pessoal, vocês estão aí nos vendo? Dá um ok aí se estão nos vendo. Porque aqui a imagem para mim está chegando perfeitamente. Estão nos vendo aí, pessoal? Você não tem retorno da sua imagem? Tenho não, eu tô vendo só assim, um quadro assim, preto, não tem nada. Mas Tá. tudo bem, eu não preciso... O Ok. pessoal está acompanhando. Então vamos... Ok, tudo bem, vamos lá, não tem problema. Eu não preciso olhar para mim. Ok, que bom. Ok. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados aqui na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Não deixe também de acompanhar os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, Tuner, Google Podcast, Apple Podcast, WeCast, Cashbox. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá, por exemplo, você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 20 de setembro de 2020, edição de número 178 dessa série de entrevistas que iniciamos em março. Já passaram por aqui 177 personalidades importantes falando dos mais variados temas. Hoje não é diferente, viu? A minha convidada, professora de literatura e tradução na Universidade de Alberta, no Canadá, está como professora visitante também na Universidade Federal de Santa Catarina, com formação em filosofia e matemática, pós-graduação em estudos de literatura na New York University. Ela atualmente pesquisa nas áreas de tradução, literatura, meio ambiente, poesia e poéticas de vanguarda, especialmente modernismo, poesia concreta e contemporânea. Professora Odile Cisneros, que honra recebê-la. Muito obrigado pela aceitação do convite. Muito obrigada, Carlos, pelo convite, né? A honra e o prazer é todo meu. Você fala de onde nesse momento? Oi? Você fala de onde, nesse exato momento? Nesse momento, eu tô em Florianópolis. Eu estou em Florianópolis, quase com o pé no avião já para voltar para o Canadá. Canadá, que maravilha. Eu cheguei aqui em fevereiro, em começo de fevereiro, como você falou, convidada pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, uma grande universidade, e convidada pelo programa Estudos, a pós-graduação, Estudos da Tradução, para fazer aqui uma visita com professora visitante, né? Um pouco antes da pandemia chegar aqui. Mas ficou presa aí no Brasil. Pois é. Nossa ideia era ficar até julho, mais ou menos, mas acabamos ficando mais tempo, justamente pelos problemas que tivemos para voltar, né? Teve suspensão de voos, depois teve problemas, restrições de viagem, isso assim. E aí acabamos ficando, mas veja, eu acho que apesar da pandemia e disso tudo, foi um período muito rico para mim. Que legal. Muito. Agora, para quem não sabe, esse sotaque é de onde? Olha, é complicado, né? Eu nasci no México, nasci e cresci no México, né? Sim. E aí depois eu fiz a graduação nos Estados Unidos, num college no Massachusetts que chama de Wellesley College, que ele conhecido é uma universidade feminina, né? Então só forma mulheres, né? Sim. E daí eu me formei, como você falou, em filosofia, matemática. Aí depois eu fui morar na Europa. Eu fiquei na Europa uns 6 anos, né? Em que país? Tudo. Olha, primeiro eu fui para a Itália. Fiquei na Itália mais ou menos uns 6 meses. E depois eu morei em Praga. Na altura ainda era a Tchecoslováquia. E enquanto eu estava ali,
virou dois países, a República Tcheca e a Eslováquia, separaram, né? Ou seja, você acompanhou a história ali também. Acompanhei, eu estava presente no momento que aquilo aconteceu, né? Que foi em 90, eu cheguei em 91, não, desculpa, 92, né? E isso deve ter acontecido, acho que aconteceu em 93, por aí. Isso. E daí morei principalmente na República Tcheca, uns tempos em Portugal também. E depois eu voltei para os Estados Unidos fazer a pós-graduação em Nova York. E daí arrumei um emprego no Canadá, fui para o Canadá. Por falar em acompanhar a história, você estava em Nova York no 11 de setembro? Estava sim. Isso foi uma experiência. Na altura, eu era estudante, né, na pós-graduação na New York University, né, na Universidade de Nova York. E justamente nesse dia, eu me lembro muito bem, tenho uma lembrança assim, muito, muito clara desse dia. Nessa altura, eu era estudante, e como estudante, você também faz trabalho, digamos, como professor de língua, né? Então, esse semestre, eu estava lecionando. Na verdade, era uma disciplina que era compartilhada com uma colega da Argentina. E aí, nós dividíamos, né? Um dia ela dava aula, outro dia eu dava, né? Então, justamente esse dia, que foi uma terça-feira, não era meu dia de estar na universidade. Então, eu estava em casa. Você não estava ali em Manhattan, por exemplo? Eu não estava em Manhattan, justamente. Eu morava no Brooklyn. E daí, esse dia, aconteceu que eu estava em casa, né? E justamente a minha irmã, que me ligou do México, porque ela acordava mais cedo do que eu, ela tinha uma filha, e ela que me ligou, você já ficou sabendo o que está acontecendo lá no Nova York? Não, que teve assim, um avião que bateu no World Trade Center, né? E eu falei, não, nossa, então eu fui ligar a televisão, conversar com os colegas, tudo. Bom, aconteceu isso e foi uma experiência muito traumática, muito forte. Imagino. Isso. Agora, qual é a tua ligação com esse nosso querido Brasil? Pois é, uma ligação de muitos anos, viu? Eu cresci no México, né? Nasci e cresci no México, e eu sempre tive um fascínio com o Brasil. Embora, assim, eu não tenho assim, relação realmente de família, eu não tenho nada relação de família com o Brasil. Sim. Mas eu sempre achava que entre o México e o Brasil tinha uma relação. Eu não conseguia entender muito bem, mas é que os dois são países muito grandes, com populações, né, etnicamente diversas, né? E assim, eu achava que o nacionalismo, que também acho que é uma coisa muito comum, né, aos dois países, que tem uma história de nação, de construção de nação muito forte. Então, eu sempre tive esse fascínio. Meus pais tinham visitado o Brasil antes de eu nascer, né? E eles falavam, né, que assim, o Brasil é um país muito interessante. E eu ficava sempre com essa... eu acho que eu tive também um fascínio com a língua portuguesa, né? Mas complexa, não tinha oportunidade... como ela é? Não, assim, a língua portuguesa é maravilhosa, né? Uma língua muito... com muitos matizes, muitas possibilidades, né, expressivas. E eu realmente não tive oportunidade de aprender português na sala de aula, inclusive nem digamos, na escola, na pós-secundária, nem na escola, digamos, nem na faculdade não tinha. Na altura que eu estava na faculdade, o português não era uma língua que se ensinava, né? Então, eu tentava aprender uns pouquinhos assim. E depois eu fiquei uns tempos escutando muita música brasileira. Então, realmente... Por exemplo, quem você ouvia? Deixa eu te contar. Então, quando eu estava na graduação, que eu estava nesse college, né? Tinha um programa de rádio. Então, é curioso, né? A rádio, realmente, assim, o fascínio com o Brasil cresceu por causa da rádio.
Então tinha uma rádio que era uma estação que era de uma estação universitária, né? Que era de um college que chama Emerson College, que lá no Massachusetts, que eles têm programas de comunicação, né? E daí tinha um programa que chamava Coração Brasileiro, né? E o nome era em português, não era em inglês, era em Coração Brasileiro. Então, aos sábados, das 6 da tarde até 9 da noite, eles tocavam todas as músicas da MPB. Tá? Isso foi final dos anos 80, começo dos anos 90. Então, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Então, eu fiquei sabendo e conhecendo mais do Brasil através dessas músicas que eu escutava e que, justamente, esse foi meu contato, né, com o Brasil, primeiramente. É verdade que você tem um fascínio também pela Bahia? Você conhece pela Bahia? Pois é, porque assim, a Bahia é, digamos, a cidade culturalmente, em termos, não, das misturas, né, da cultura africana com a cultura portuguesa, né, com a cultura indígena, mas principalmente africana e portuguesa, que mais deu, né, em termos culturais, em termos musicais e em termos também, por exemplo, né, das artes marciais, né? Eu sou capoeirista, então meu mestre Reni da Bahia, isso foi outra coisa que depois eu comecei a praticar capoeira no Canadá, quando eu mudei para o Canadá. Essa é interessante, essa história é interessante. Uhum. Capoeira no Canadá é legal isso aí, ó. Eu estava falando eu acabei agora de ministrar uma disciplina na UFSC sobre a difusão da literatura e divulgação da literatura brasileira no estrangeiro, e tem um fato, tem uma estatística bem interessante, que poucas pessoas sabem disso, que um dos fatores principais em termos da divulgação da língua brasileira, assim, pelo mundo fora, é a capoeira. Você sabe que você falando isso, eu fico até com vergonha, viu? Porque uma mexicana que aprendeu capoeira no Canadá, e eu sou baiano, não sei jogar capoeira. É difícil, né? Capoeira não é. Tem muitas pessoas porque assim, fisicamente é desafiadora, né? Sim. Então, mas é uma coisa que muitas pessoas começam a fazer, acham interessante, mas depois fisicamente ela pede muito, né, do pessoal. Claro, então. claro. E você está na Bahia, então, agora em Salvador? Não, eu estou em São Paulo. Eu moro em São Paulo já. São Paulo, ok. Isso, eu moro aqui nessa capital de gente bonita e gente a mil por hora. Como eu sou um baiano também meio às avessas, né? Porque eu sou a 1000 por hora, faço 500 mil coisas ao mesmo tempo. Então, São Paulo me acolheu muito bem. Agora, professora, me diz o seguinte, até ia perguntar se eu pronunciei o teu nome corretamente, se é Cisnero, com esse E aberto, ou Cisneiros? Não, Cisneros, né? É um nome espanhol, né? Espanhol, né? Isso. Mas meu primeiro nome, na verdade, é nome francês, né? Eu também não tenho relação com a França, né? Eu falo francês, mas não tenho relação. Mas aqui no Brasil eu gosto da pronúncia brasileira do meu nome, que é Odile, né? Então, os brasileiros, para os brasileiros, eu sou Odile. Eu adoro a pronúncia brasileira do meu nome. Quando é que você inicia aí o trabalho como tradutora aí? Qual é teu primeiro trabalho como tradutora? Pois é, então eu comecei, na verdade, na pós-graduação, né? Digamos, traduzindo primeiro, bom, em termos literários, digamos, a primeira coisa que eu traduzi, que eu tenho, assim, que eu considero, né, o primeiro trabalho sério de tradução, na verdade, não foi com literatura brasileira. Foi um trabalho, na verdade, da literatura tcheca, né, de um poeta chamado Jaroslav Seifert, né, Seifert, que é um poeta que ele ganhou o Nobel nos anos 80, né?
E ele era um poeta da vanguarda. Assim, quando eu falo vanguarda, na verdade, é como o modernismo brasileiro, né? Sim. Esse momento, nos anos 20, que nem o Oswald de Andrade, Mário de Andrade, que eles estavam tentando, digamos, renovar, né, a literatura brasileira. Então, que chegou essa modernidade para o Brasil, e eles estavam muito entusiasmados com aquilo tudo que tinha a ver com a vida moderna, com as comunicações, né, com a rádio. A rádio, então, outra conexão aqui bem interessante, deixa eu te contar, porque esse livro, ele chama Nas Ondas, na verdade, traduzido do tcheco para o espanhol. Então, a tradução para o espanhol é Em las Ondas de la TSF. E você deve saber, TSF é Telegrafia Sans Fil, que na altura era justamente a rádio, né? Sim, sim, sim. Então, esse é um momento bem rico, porque as pessoas... Veja bem, nós estamos aqui, assim, temos esse fascínio com a comunicação instantânea, claro. Mas isso já existia nos anos 20, 100 anos atrás, entendeu? Então, essa ideia de poder estar em contato, saber o que está acontecendo, na França, nós estando aqui no Brasil, no momento, era uma coisa inimaginável, né? Então, uma coisa que muito entusiasmava as pessoas e que essa coisa do instantâneo, né? E do que eles chamavam também da simultaneidade. O fato de você, de maneira simultânea, poder estar se comunicando com a pessoa transatlanticamente, entendeu? Então, esse livro é um livro de poemas que está baseado nessas ideias da modernidade, mas, ao mesmo tempo, ele incorpora elementos da vida moderna, mas ele também é bastante, digamos, pessoal, sentimental, né? Tem essas coisas também. O que é, por exemplo, a tradução? A tradução é uma forma de escrita, porque o francês Valéry Larbaud dizia que a tradução é sempre a leitura mais amorosa, mais íntima. É isso mesmo? Concordo plenamente. Plenamente. É a forma, digamos, mais próxima de leitura que você pode ter. Porque quando você está tentando traduzir, qualquer palavra vai ter vários sentidos. Sim. Então, você tem que fazer uma escolha, né? Tem que fazer uma escolha, tem que decidir. Né? Então, a tradução, muitas vezes, é tomar decisões sobre qual o sentido aqui, né? E decidir, e essa leitura que é a leitura mais, digamos, cuidadosa que você pode fazer um texto. Concordo plenamente com o Valéry. Larbaud, desculpe, com o Larbaud. E justamente é uma forma de escrita, é uma forma de recriação. Aliás, eu traduzi bastante, né, o Haroldo de Campos, e ele é, obviamente, a parte de um grande poeta, um grande tradutor, que, aliás, ele criou Sim. a ideia da transcriação, de que para traduzir textos que são onde o sentido, né, e a forma estão tão conectados, você não consegue separar, tem que recriar. Né? Porque por exemplo, traduzir não é apenas você achar que uma palavra vai ser substituída pela outra, né? Existem algo mais complexo por trás da tradução, né? Claro, e porque as palavras não existem num vazio, né? Elas estão num contexto, e justamente, por exemplo, um poema é uma rede de significados, né? E uma rede de sons, tem muita complexidade. Você falou agora em complexidade, né? E justamente isso. Tem as questões materiais da palavra, que são os sons, que são a forma do poema. Muitas vezes a questão visual também é importante, né? E depois tem a parte semântica. E tem coisas, por exemplo, que são muito difíceis, as conotações das palavras, né? Você pode ter o sentido de uma palavra, que é o sentido, digamos, que você encontra no dicionário, mas todas as conotações, tudo aquilo que está ao redor da palavra, como você consegue realmente
digamos, comunicar isso em outra língua, né? Então, isso é uma complexidade muito grande. Então, o tradutor, na verdade, é quem uma pessoa que está, digamos, fazer, é a corda bamba, né? Essa ideia de um equilíbrio entre uma coisa e outra coisa, e é muito complexo, muito difícil, né? Como é o processo de tradução de uma obra? Qual é o primeiro passo? É ler tudo, colocar, fazer uma análise, uma perícia praticamente literária no livro? Me fale um pouco desse processo. Sim. Pois é, então, bom, se a gente quiser falar, digamos, nesse sentido mais técnico, né? Você pode pensar que assim, você vai pegar um texto, né? Um poema, né? Então, poema é uma certa codificação de linguagem, é uma mensagem que está lá, né? Então, você tem que entender, né? Decodificar aquilo, né? Tirar os sentidos e depois fazer uma recodificação. E nós temos, em tradução, temos uns termos que usamos para isso, né? Temos a língua de origem, né, original, ou a língua fonte. Nós tentamos usar termos que não são termos que vão indicar um valor, né, porque muitas vezes se desvaloriza a tradução, falando que a original sempre é melhor e tradução sempre é pior, né? Então, nós falamos a fonte, né, o material com que você está começando, se chama de fonte. Então, texto-fonte e a língua-fonte. E depois você tem o texto-alvo e a língua-alvo. Então, você está indo de uma fonte para um alvo. E daí, você tem que, obviamente, né, ter essa leitura que já falamos, que é uma leitura muito cuidadosa, muito delicada, né? E depois tentar reconstruir a maior parte dos significados que você puder na língua-alvo. Então, uma coisa que, obviamente, você, em um certo sentido, você vai ter uma perda, você não vai conseguir fazer tudo que faz o original, mas você tenta fazer o máximo e tentar minimizar essas perdas, né, que você vai ter no processo. Em função desses cuidados aí, de não fugir muito do original, que há uma máxima, né, italiana que diz que traduzir é trair, não é? Você conhece, você conhece. Exatamente. Então, mas é uma acusação falsa, porque, na verdade, você pensa, então, aqui, se eu estou traindo, quem que eu estou traindo, né? E a ideia principalmente é que, mas é que você não está falando a mesma coisa que falou o original, né? E a questão é a seguinte, primeiro, quem sabe dizer com absoluta certeza o que o original está falando? Ninguém. E as línguas são diferentes. E o original também, e tem outra coisa que é muito importante, que você pode ter um texto, mas a pergunta é a seguinte, esse texto, ele existe a parte das suas infinitas leituras? Digamos, se ninguém lê o texto tem um significado? Não podemos saber, né? Então, esse significado, ele acontece no momento da sua leitura. E podemos pensar que um texto pode ter infinitas leituras. Então, a tradução é uma das leituras. E por isso temos também que os textos, principalmente os textos clássicos, os melhores textos, eles vão ter sempre muitas traduções, porque são muitas maneiras de você interpretar o mesmo texto, né? Então, traduzir uma poesia é um tanto ainda mais complexo do que traduzir, por exemplo, um texto, um romance, tendo em vista que uma poesia ela tem uma métrica, ela tem uma sílaba, se é escrito, por exemplo, em decassílabo, em cestilha. A complexidade aumenta ainda para se manter fiel àquilo ali? Olha, eu acho que todo texto literário, né, tem seus desafios. Eu não diria, obviamente que em alguns casos, certas características elas vão ser muito mais difíceis de você reproduzir. Mas aí você faz uma escolha, né, porque são, como eu falei no começo, né, uma escolha. O tradutor faz escolhas.
Então, por exemplo, eu agora estou lecionando uma disciplina sobre contos de fadas, né? E um dos contos de fadas que estamos olhando, né, na verdade, é um poema da Idade Média, que chama, em inglesa, na verdade, é uma espécie de épica, né, do rei Arthur e os cavaleiros, né, da mesa redonda, né? Isso. Da tábula redonda. Tábula Isso. redonda. Tábula redonda, né? Então, essa é que na verdade essa história, ela originalmente foi escrita como um poema, né? O poema de Sir Gawain and the Green Knight. Então, o Cavaleiro Gawain e o Cavaleiro Verde, né? Então, e daí nós lemos uma tradução desse poema, mas a tradução é uma tradução em prosa, entendeu? Porque o tradutor decidiu, olha, o que mais me interessa desse poema é a narrativa. E eu quero traduzir a narrativa, a história, e se eu tento fazer o que origina... Porque, obviamente, que esse é o inglês medieval, né? Então, a gente agora não consegue entender. Sim. Mas se eu traduzir aquilo, tentando reproduzir todas as partes, digamos, do poema, talvez vai se perder o assunto, né? Então, ele decidiu fazer uma tradução em prosa, realmente, uma narrativa, né? Então, mas eu diria que não, realmente, você não dá para você dizer se uma coisa é mais difícil. Tem coisas que sim, que eles chegam no extremo, né? Mas eu diria que o romance também é difícil, sobretudo um romance onde você tem que traduzir, por exemplo, a fala das pessoas, quando uma coisa que é muito louca. Diálogos, a caracterização, né, das pessoas. Por exemplo, você se conhece, por exemplo, o Mark Twain, né, que as personagens, elas têm aquelas falas do sul dos Estados Unidos. Como que você vai traduzir isso para o português, né? Tem que escolher, digamos, uma espécie de digamos, umas gírias, né, que não vão corresponder com as gírias que o Mark Twain tinha em mente. Então, é uma questão assim de você reproduzir até o possível, né, o que está tentando fazer o original, para que o leitor possa ter uma ideia, possa chegar, digamos, nas partes mais importantes dessa obra. Mas considerando que sempre vai se perder alguma coisa, mas isso não deve ser um empecilho para o tradutor. É um convite para a recreação, na verdade. Um desafio, né? Exatamente. Então, o Haroldo de Campos, né, que escrevia aquela poesia concreta, que o significado e a forma eles estão tão conectados que quase impossível de traduzir, né? Aquilo é justamente uma coisa, porque é muito trocadilho, esses jogos verbais, como você traduz isso, né? E aí a questão é que ele diz, quanto mais desafiador, na verdade, é mais interessante, porque você vai ter um problema mais difícil para solucionar. Como é que surgiu esse início de trabalho sobre a tradução de Haroldo de Campos? Foi um convite, é um projeto? Pois é, quando eu estava na pós-graduação, na verdade, lá em Nova York, eu fiz aulas com vários tradutores e professores, né, na NYU, muito, digamos, muito respeitados, muito talentosos. Eu tive, entre os meus professores, eu tive o tradutor do poeta mexicano Octavio Paz, né, que foi o Elliot Weinberger, né? Ele não é acadêmico, né? Ele é um escritor e tradutor, mas ele lecionava também, de repente, nas universidades. E eu tive também como professor editor, na verdade, tradutor do francês, mas editor da obra do Ezra Pound, um professor chamado Richard Siebert, que é um grande estudioso de literatura alemã, literatura francesa, e modernismo anglo-americano. Então, ele sabia do Haroldo de Campos, e ele conversando assim numa aula, né, porque ele conhecia a conexão dos Campos com Ezra Pound.
e ele conhecia o interesse dos irmãos Campos em Mallarmé, em tudo que eram as vanguardas históricas. Então ele falou, a gente aqui está super interessado, né, nesses assuntos, só que não existem traduções para o inglês. Ou existem poucas, não há livros, né? Ele tem publicado aqui e ali alguns ensaios. Por que você e outro colega meu, o Antônio Sérgio Bessa, um brasileiro que estava estudando lá também na UAU, falou, por que vocês não fazem uma antologia desses materiais do Haroldo, fazer um livro? Então a gente falou, tudo bem. Então começamos a trabalhar, eu que era estudante na pós-graduação, e eu cheguei a conhecer o Haroldo em pessoa. Então, olha, eu viajei. Legal. Eu tive esse grande privilégio, né, de visitá-lo em São Paulo e ficamos trabalhando juntamente. E ele foi muito, muito generoso. Ele nos deu todo o material. Então, a gente passou assim, uns 3 anos, né, reunindo material, fazendo revisão das traduções que existiam, fazendo traduções novas. Então, fizemos um volume que foi publicado pela Northwestern University Press em 2007, 2008, que, infelizmente, o Haroldo não conseguiu ver, porque ele morreu em 2003, né? Mas ele já sabia que o livro estava saindo, né? Então, daí, eu fiquei com esse interesse, né? E como tínhamos traduzido alguma poesia dele, eu pensei, não, as galáxias têm que ser traduzidas, né? E daí eu comecei com esse desafio, esse grande desafio que foi a tradução das galáxias, né? Ela já está pronta, já saiu, vai sair? Pois é, a tradução já tá pronta e ela vai sair o ano que vem pela Ugly Duckling Press, que é uma editora de Brooklyn, né, de Nova York, que tem uma reputação muito boa para tradução e para poesia de vanguarda. Então, assim, o lugar ideal para o Haroldo ter, digamos, para essa obra do Haroldo, que é uma grande... Eu diria que, bom, talvez a obra-chefe dele, não sei. Mas, para mim é uma das mais importantes, criativamente e em termos do que ela contribui, porque ela é também o que o Haroldo falava, que é uma proesia, né? Que é prosa e poesia ao mesmo tempo. Deixa eu mandar aqui um alô para as pessoas que chegaram por aqui. O Paulo Andrade chegou por aqui. O Charles Perrone, que possibilitou essa live aqui. Grande abraço para o Charles. Também. Anne Arken, Jacó. Quem mais está por aqui? Gleice. Deixa eu ver por aqui. O Paulo disse boa noite, Odile. Legal. Marlon está lá em Pernambuco. Rainan também está por aqui. Manuela, Reis, Clebson, Luciana Moreira, Liz Artes também, Maria Eugênia, Rubio Rocha, grande abraço. A Maria Eugênia disse, saludos, Odile, felicidades. É uma amiga do México. Do México? Que legal. Tá. Elton Ricardo está lá em Nova Soure, Tony do Paiaiá está em Salvador e Arnaldo Paiaiá também por aqui. Pessoal, se tiver perguntas, pode mandar que eu repasso aqui. Façam as perguntas difíceis que eu faço as mais fáceis. Entendeu? Odile, filosofia, matemática, tradução. Você viajou aí, além de ter viajado por vários continentes e vários países, também viajou aí por várias áreas distintas aí da educação aí. De onde vem tanto tempo para estudar tanto assim? Pois é, eu acho que não sei, né? Eu acho que tem relação. Quando eu falava para o pessoal, né, matemática, filosofia, tinha pessoas que ficavam assim espantadas, né? Outras que ficavam, mas isso é realmente, né? Essas duas, digamos, essas duas disciplinas, elas fracassam muito bem, né?
Mas já teve, né? Por exemplo, o Leibniz, que era de filósofo e ao mesmo tempo o inventor do cálculo diferencial. Ele era matemático e filósofo ao mesmo tempo, né? Eu tenho um certo tipo de pensamento, mas eu acho que a minha paixão, apesar de ter me formado em literatura e em matemática, a minha paixão sempre foi a literatura, né? Bom, por exemplo, a poesia concreta tem muito de matemática, né? Tem muito daquela coisa bem racional, assim, essa questão, né, de a linguagem, né? A linguagem também é uma coisa, é um sistema. Então, eu acho que é por aí, mais ou menos, essa questão de um pensamento, né, mais sistemático. Existe, você consegue perceber alguma diferença entre o ensino na universidade brasileira e em outros países? E se há essa diferença, em que distâncias estamos? O que precisamos melhorar? Não, com certeza, são sistemas bastante diferentes, né? Eu acho que cada sistema tem suas vantagens e desvantagens. O que eu gosto do Brasil é que é um sistema bem aberto, né? Então, assim, essa questão de que, bom, tudo é possível, de que há uma certa receptividade, né? Eu acho que isso é uma grande vantagem, né? Aqui, essa receptividade a ideias novas e que os alunos, realmente, assim, eu fiquei muito impressionada aqui com os alunos na pós-graduação, assim, que eles ficam muito empolgados, né, que é uma coisa de entusiasmo muito importante, né. Assim, no Canadá temos muitos recursos, eu posso dizer, as bibliotecas, obviamente, assim, se eu comparar, né, obviamente que lá temos, não obviamente, mas temos muitos recursos por causa, obviamente, há mais investimentos, né, eu diria que por aí, né, certas coisas técnicas são mais fáceis de fazer lá, né, no Canadá, do que aqui. Mas, assim, eu acho que o importante, na verdade, é o talento das pessoas e a dedicação. Então, eu vejo que aqui existe, até um certo ponto, assim, você trabalhar em circunstâncias, digamos, que tem mais desafios tecnológicos, isso tudo, talvez faz com que você valorize mais, né? Então, por exemplo, lá nós temos, digamos, à nossa disposição muitas ferramentas, né? Muita coisa, mas quem que aproveita isso tudo, né? Então, eu vejo que aqui é bem mais difícil, você tem que tirar xerox desse livro ou não, é mais difícil conseguir os materiais, mas o pessoal valora muito mais, né? Eu vejo isso, né? E que aqui, como eu falei, eu sinto que o que eu gosto é essa grande receptividade. E também, para mim, é um grande prazer estar no Brasil, porque eu posso falar com pessoas que entendem exatamente os textos dos quais eu estou falando, entendem o contexto. Se eu quero ensinar literatura brasileira no Canadá, eu tenho que explicar tudo, né? Eu tenho que começar do começo. Não posso assumir já uma certa, como chamar, uma certa, digamos, conhecimento prévio, que aqui as pessoas já sabem, né? Então, aqui eu posso entrar para falar sobre Machado de Assis sem explicar quem é Machado de Assis. Todo mundo entende. Eu digo Guimarães Rosa, isso já é uma, entendeu? Então, aqui eu tive a oportunidade, aqui na UFSC, digamos, de lecionar uma disciplina que eu nunca teria oportunidade de fazer isso no Canadá, porque não há esses conhecimentos, não temos esse contexto compartilhado, entendeu? Então, para mim, isso é muito, e me empolga muito, que aqui o pessoal tem essa criatividade. E os métodos de ensino lá e aqui são muito diferentes? Por exemplo, o que você implantaria aqui em relação ao método de ensino que você vê lá e dá resultado? Então, uma coisa que eu acho que seria importante também, que eu vejo, e que eu valorizo também do sistema, né, do Canadá, é que, assim, lá há uma certa, não sei, eu vejo que existe talvez um pouco mais de questões um pouco mais sistemáticas, né? Então,
no começo do ano, eu dou, digamos, a lista das leituras e os alunos têm que fazer. Não é, hoje eu não tive tempo. Então, isso, por um lado, como eu falei, aqui o Brasil é um pouco mais relaxado, e lá o pessoal, essa questão, digamos, de cumprir, às vezes, com certos requisitos, eu não tenho que me preocupar, eu sei que os alunos vão fazer. Então, aqui talvez seria isso, talvez impor um pouquinho mais de disciplina. Em termos, um pouquinho mais de disciplina, né? Mas não tanta disciplina que vai, ao mesmo tempo, digamos, acabar com a criatividade dos alunos, que eu acho que aqui isso é bem importante, né? E também, eu que empurraria um pouquinho aqui mais para os alunos, é tentar arriscar um pouquinho mais, né? Então, aqui, o que eu vejo é que, por exemplo, se eu leio um trabalho, os trabalhos são muito... Você tem que começar explicando todo o contexto. Depois tem que dar todas as definições. Mas já no final só entra a sua ideia original. Então, uma coisa que eu talvez tentaria fazer aqui é, eu estou interessada na sua ideia. Eu não estou interessada na repetição de todas essas questões do contexto, que já todo mundo sabe, né? Então, entre na ideia original e tente você desenvolver, né? Em base a um argumento, digamos, um argumento que você possa defender, né? Então, isso é que eu talvez tentaria fazer aqui um pouquinho mais. O que você está dizendo, o que você está dizendo, traduzindo, corrija-me se estiver errado, lá as universidades aproveitam muito a criatividade dos alunos, dão essa liberdade, e aqui normalmente ordena-se para que se faça uma coisa e é aquilo, ponto final, independente do que eu mandar, você tem que fazer. Sim, eu acho que aqui é um pouco mais rígido, digamos, a ideia, se você escreve um trabalho, né, digamos, de fim de curso, obviamente tem que explicar primeiro a literatura, o que é a literatura, né? Depois, já no final, acaba falando sobre seu assunto, mas eu diria, entra no assunto no primeiro, no máximo no segundo parágrafo do seu trabalho, né? Então, aqui existe um pouco, esse sistema um pouco mais rígido, né? Mas talvez mais hierárquico, né? Então, eu diria que isso seria uma mudança interessante, né? Para o pessoal aqui, talvez mudar essa questão pedagógica, né? É por aí. Você falou no início do bate-papo aí desse período que você ficou aqui presa. Como é que está a tua quarentena criativa? O que você está produzindo aí? O que você está trabalhando? Quais são os projetos? Pois é, então eu acabei, justamente um dos grandes projetos foi a revisão das galáxias, que eu acabei mandando, que eu fiquei por aqui super concentrada, lendo, assim, essa tradução já estava se fazendo nossa, eu acho que uns 14 anos que eu comecei, né? Então, e tantas revisões e tantas coisas, né? E finalmente conseguimos um editor, né? Então, esse foi um grande trabalho que eu fiz por aqui. Outro projeto também, eu tenho uma website que é sobre poesia e meio ambiente, né? E ela chama, eu convido aqui o pessoal a conferir, ela chama ecopoesia.com. Então, é muito fácil. Fale um pouco desse tema. E essa é uma antologia eletrônica online de poetas que tratam poesia e meio ambiente. E ela é trilingüe, né? Então tem poemas em português, tem poemas em traduções para o inglês, traduções para o espanhol, e poetas da América hispânica e do Brasil. Então, esse é um projeto. Então, nesse projeto eu consegui trabalhar com alguns alunos aqui da UFSC, para traduzir alguns poemas para o português. Então, esse foi outro projeto que também é decorrência de algumas das disciplinas que eu ministrei por aqui e que acho que vai ser um instrumento também de aproximação entre o Brasil e a América Hispânica. Porque, veja bem, nós temos poetas, grandes poetas, por exemplo, no México, que não são conhecidos no Brasil. E que eu fico espantada disso. Tem por poetas, exemplo,
Ó, tem poetas no Brasil que não são conhecidos no Brasil. Exatamente. Então, e agora temos essa facilidade de colocar tudo, né, na internet e o pessoal poder ter acesso a isso. Então, através da tradução, esse é um projeto que também inclui tradução. Então, nós estamos traduzindo poetas brasileiros para o espanhol, né, e para o inglês, e estamos traduzindo poetas hispano-americanos para o português e para o inglês. Então, estamos aproveitando traduções que já existem, obviamente, mas tentando aproximar também poetas, né, e também promover essa visão também o vínculo com ecologia, né? Poesia que tem uma visão também ecológica, certo? O Arnaldo Paiá disse aqui não se pensa, reproduz o pensamento. Provocador. A Elis Arte diz aqui, o projeto Ecopoesia é muito legal. E a Anne Arkin colocou aqui o site ecopoesia.com. Acessem lá e confira. Ô, professora, qual o autor que você não traduziu ainda, mas que você gostaria de traduzir? Aham. Pois eu vou falar numa autor que eu tenho pensado recentemente, que eu já traduzi, mas tem uma obra que eu gostaria de traduzir, que seria o próximo desafio após as galáxias. Que não sei se alguém já está traduzindo, mas eu acho que seria o próximo, que o Paulo Leminski, o Catatal do Paulo Leminski, que é outra obra que seria quase que umas outras a galáxia da seguinte geração, entendeu? Eu falei com a filha dele esses dias, a Áurea. Aham. Então, esse é teu desafio. Esse seria o próximo desafio. Assim, se eu pensar um grande desafio na tradução, o seguinte, seria esse, viu? Você falou você falou em 14 anos que demorou. Qual o maior tempo que você já passou traduzindo uma obra? Eu acho que foi as galáxias, né? Mas veja bem, na verdade, esse poema, essa tradução ficou pronta, eu acho que com uns 3 anos, mais ou menos. Mas aconteceram várias coisas curiosas. Não curiosas, mas a primeira coisa que aconteceu foi que eu tive isso é uma dica para quem quer traduzir. Lá no Canadá, na minha província, tem como chama, um centro de artes e cultura que chama The Banff Center, né? Que é um centro que promove residências para tradutores, tá? Das Américas. Olha. Então, quem quiser ir lá com uma residência durante 3 semanas, fica no meio das montanhas, trabalhando na sua tradução e recebe praticamente de graça, né? Você tem uma taxa, mas você recebe uma bolsa para taxa, basicamente. Então, você está no meio das montanhas, trabalhando no seu projeto de tradução e conversando com outros tradutores durante 3 semanas. E um sonho, eu fiz isso. Então, eu comecei o processo das galáxias nesse momento. E depois, eu já estava com um rascunho, digamos, de umas 30 das 50 fragmentos, e meu computador foi roubado. Ah, não. Mas veja bem, essa história tem um final feliz. Que é o seguinte. Tá aqui, o Charles Perrone está falando que traduzimos toda a poesia do Leminski, mas não traduziram o Catatão ainda não. É verdade. Responda, Charles. Responda, Charles, se o Catatau já foi traduzido, não. Eu faço, digamos, em parceria também, não tenho que fazer sozinha, é bem desafiador, né? Exatamente. Mas deixa eu te contar. Então, meu computador foi roubado. Eu já viajei pelo mundo fora. O único lugar onde fui roubada é em Calgary, que é a cidade que está mais próxima da minha cidade. Então, aconteceu um hotel que eu estava num congresso, né? Eu estava tomando café da manhã, levantei para pagar a conta e quando eu voltei, alguém tinha substituído a minha mala de computador por uma mala vazia.
Caramba! Então, eu fui lá levantar, como um filme. Você sabe que os filmes que eles chegam com Sim. esse... E eles colocam uma coisa e pegam outra. Então, aconteceu. E daí... mas, assim, essa grande desgraça não foi tão grande porque eu tinha... Antes de viajar, eu tinha feito fiz a impressão de tudo, porque vou imprimir esse documento porque eu quero rever. Então, eu tinha uma cópia, mas o arquivo eletrônico sumiu. Então, eu tinha cópia, tive que digitar tudo novamente. Se eu tivesse perdido o arquivo e cópia, eu não teria tido coragem de refazer. 30, 40 galáxias, esquece, eu teria desistido completamente. Será que desistiria? Mas Deus ajudou e pelo menos eu estava com uma cópia impressa que eu consegui digitar novamente, né? E daí fui trabalhando, mas o problema maior foi realmente conseguir quem quisesse publicar isso, porque é um livro complexo, né? E que não vai ser um best-seller, não, né? Exatamente. É um livro para um público bastante particular, né? Professora Odile Cisneros, de Língua e Tradução da Universidade de Alberta, no Canadá, já está voltando para os Estados Unidos? Você falou que está com o pé no avião? Volta quando? Para o Canadá, sim. Canadá? Isso, já... não amanhã, mas na terça-feira estamos saindo aqui de Florianópolis, já na quarta já estamos embarcando lá de São Paulo, né? Vamos estar em São Paulo, na sua cidade, saindo para o Canadá já. Essa terra maravilhosa. Olha, eu gostaria de te agradecer imensamente por essa oportunidade de bater esse papo, sinto-me honrado. Agradecer também ao Charles, que possibilitou esse encontro virtual. Muito obrigado mesmo, viu, professora? Não, obrigada eu, viu? Foi um prazer para mim e muito obrigada também aqui a nossa plateia, né, que acompanhou aqui o bate-papo e tudo de bom para você, né? Obrigada aí pelo convite. Está convidada para na próxima vez também ir à Bahia, entendeu? Eu adoraria, claro que sim. Obrigado, professora. Obrigado a todos. Também. Valeu, gente. Se inscreva no canal Pai Ayana Conectados, que esse vídeo vai para lá. Grande abraço. Tá Até bom. a próxima. Tchau, tchau. Ótimo. Muito obrigada. Até lá, Carlos. Graças. É a única palavra que você fala em espanhol. Graças. Ótimo. Um abraço. Tchau. Um abraço.